vai aqui dificultar um pouco, tá? Então aqui é a parte que vai ficar um pouquinho complexa, mas ao final dessa aula vocês vão entender. Então, Brasil, início do século XX. A economia vivia ali da agricultura, o modelo era agroexportador, ou seja, importava café, açúcar e borracha. Então, por isso que tinha ali os saneamentos dos portos, não podia perder dinheiro, as pessoas não podiam adoecer, os trabalhadores não poderiam adoecer, porque envolvia dinheiro ali na situação ali. As pessoas não tinham acesso à saúde gratuitos, e as epidemias eram um perigo para a população e exportação. Nos portos, os trabalhadores adoeciam, comprometendo a exportação. As primeiras ações de saúde pública foram na Primeira República, 1889-1930. Então, aqui um pouquinho já em cena que a Era Vargas. Por isso que a Era Vargas cai bastante em concurso público. 1900, grandes epidemias acometiam as cidades, a exemplo no Rio de Janeiro, cólera, febre amarela, varíola, peste, tá? A gente vai ver em 1900 aqui a criação do Instituto Oswaldo Cruz, teve os guardas sanitários, ali foi em volta de 1.500 guardas que fizeram essa desinfecção do mosquito da febre amarela, que obrigava a quarentena, queimava pertences das pessoas. 1904, a revolta da vacina, aqui está a lei, geralmente as bancas cobram um ano, que é 1904. 1907, a erradicação da febre amarela no Rio de Janeiro e Belém, por isso a importância que a relevância do Programa Nacional de Imunização. 1920, reformas Carlos Chagas, então essa reforma já envolvia ali a parte rural, trabalhadores domésticas, então a gente foi assim construindo o SUS, né, durante aí toda essa trajetória. Lei Aloy Chaves, 1923, ó, modelo sanitarismo campanista, República Velha, 1889-1930. Então, a Lei Aloy Chaves de 1923 foi o marco da Previdência Social. Teve a implantação das caixas de aposentadoria e pensões, são as CAPs, né? Ela era organizada por empresas e ela era bipartite, financiada por empregados e empregadores. Garantia ali a aposentadoria, assistência médica e farmacêutica, não incluía trabalhadores rurais. Foi ali a partir da reforma Carlos Chagas que começou a ter ali a parte dos trabalhadores rurais, das domésticas. Então, os IAPs, 10 anos depois, em 1933, transformou a CAPES em APs. Então, o que, que o governo fez? A CAPES tinha ali uma população que arrecadava dinheiro, o governo Paulo falou, a CAPES era por empresa. Aí o governo pensou, vamos formar isso por categorias profissionais. Então, vamos aumentar o arrecadamento. Se é que vocês me entendem o que eu estou falando. E aí, em 1966, a unificação dos IAPs para o INPS, que é o Instituto é, Nacional da Previdência Social, e em 77 o INAMPS, que é o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. Dá um pause nessa tela, lê essa tabela aqui, mas só para nível de curiosidade, tá bom? É, porque esses outros não costumam cair, tá bom? Então, modelo sanitarismo, campanista, República Velha, 1889-1930. A relação entre o controle sanitário e a exportação, modelo de criação de campanhas e saneamento para atender os interesses da aristocracia agrária. Tá bem claro aqui, né? Então, teve a reforma Carlos Chagas em 1920, com a morte de Oswaldo Cruz. Carlos Chagas inicia a prevenção e educação em saúde, ampliando para o meio rural, tá? 1930, Getúlio Vargas assume a regulação da economia. Esse período é marcado pela industrialização. A gente vai ver lá na frente no Instituto Nacional da Previdência Social que já tem a privatização tá em alta. Então a saúde era oferecida apenas a trabalhadores com carteira assinada. Então a gente tem aqui um investimento em energia, siderurgia e transporte, tá? Então a gente vai ver lá na frente que nesse período aqui do autoritarismo, que a gente vai já iniciar, o repasse para o Ministério da Saúde era 5%, 6%, e as Forças Armadas recebiam 40%, 35%. Então, hoje existe um percentual mínimo, que é a lei complementar que a gente estuda lá paralela à Lei 8.142, para vocês verem como foi a construção histórica do SUS e a relevância que é porque isso é cobrado nas provas, tá? Então dá um pause aqui, faz o estudo aqui dirigido dessa tabela. O Ministério da Saúde foi criado em 1953, tá? Então é importante aqui conhecer um pouquinho aqui sobre a era Getúlio Vargas. 1964, 1984, período que não pode falar, né? Ou seja, o autoritarismo.
redução de verbas públicas, 1966, a unificação dos IAPs no INPS, o Estado amplia a cobertura para trabalhadores rurais, domésticos, trabalhadores rurais em 71, domésticos em 72 e autônomos em 73. Privatização em alta, INAMPS em 77, tá? Então, em 1966 foi o INPS e em 77 o INAMPS. Apesar do SUS ter sido institucionalizado em 88, e aí veio a Lei da Promoção da Saúde em 1990, o INAMPS só foi extinto em 93, então ainda precisou um período ali de transição, tá? Então, para vocês entenderem de vez, as CAPs, elas eram por empresas, os IAPs por categorias profissionais. Todos os dois, né, ambos, né, é, garantia ali aposentadoria, assistência médica e farmacêutica. A administração da CAPES era bipartite, ou seja, empregados e empregadores. E a administração dos IAPs era tripartite, ou seja, empregados, empregadores e o Estado. O Estado era o centralizador, tá bom, dos recursos. Então, CAPES, empresas, IAPs, categorias profissionais. CAPES, bipartite, e IAPs, tripartite. Aí, quando a gente chegar lá no decreto 7.508 de 2011, a gente vai estudar isso aqui, ó, a CIT, a CIB e a CIR. Já vou fazendo essa contextualização aqui para vocês entenderem. Como eu chego lá na CIT, na CIB e na CIR, se eu não conheço toda essa construção histórica do SUS, tá? Então vamos resolver a questão. Em 1923, o governo instituiu a CAPES. Ele quer a incorreta sobre a CAPES. A primeira CAP criada foi do trabalhador ferroviário? Sim. Durante a era Vargas, as antigas CAPs foram substituídas pelos IAPs? Sim. A Lei Eloy Chaves foi responsável pelo início da atividade estatal em relação à assistência médica? Sim. Seu financiamento era realizado com participação do Estado? Não. Era tripartite? Não. CAPES não tinha Estado. CAPES era empregados, empregadores e era bipartite. Então, eu acredito que depois dessa aula aqui, vocês agora conseguem compreender esse contexto da CAPES, do IAPES, do INPS e do INAMPS, tá? Então, diretas já, 1985, que é o fim, e Nova República, com a eleição de Tancredo Neves. Então, gerou ali diversos movimentos sociais, inclusive na saúde, criando o CONAS, Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, em 1982, e o CONASEMES, Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, em 1988. E a oitava Conferência Nacional de Saúde, em 86. Esse CONAS, esse CONASEMES aqui, a gente vai estudar ele também no Decreto 7.508, mas ele é bem forte na Lei 8.142, de 1990, que é a Lei do Repasse. Lei 8.080, Lei da Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde, Lei 8.142 do Repasse e o Decreto 7.408 de 2011 é o que vai regulamentar geralzão o SUS, ok? Então, esses movimentos eram para universalizar a saúde, descentralizar a gestão, prevenção e promoção da saúde, participação e controle social. O SUDES em 87 e o INAMPS é extinto em 93. Viu a importância da aula anterior, da gente fazer todo aquele contexto histórico da Declaração de Jacarta, de Adelaide, Constituição de 88, Reforma Sanitária de 70, Oitava Conferência Nacional de 86, né, Alma Ata 78. Então é importante compreender esse contexto histórico, tá? Então, as ações integradas de saúde de 83, elas eram ali um modelo de assistência que envolvia previdência, saúde e educação. Então a gente já começa ali na década de 70, 80 a falar de promoção da saúde e prevenção da, não somente curativo, assistência. Começa a trabalhar ali um pouquinho a parte de prevenção. CONAS, a gente vai ver no decreto 7.508, na lei 8.142, CONASEMES e COSEMES, tá? Mas eu já estou antecipando aqui para vocês verem que o estudo, ele é transversal, tá? Não tem como estudar o SUS sem ser assim transversal. Então, CONAS do Estado, CONASEMES, secretários municipais de Estado em nível nacional e o COSEMES do municipal em nível estadual, tá?
Então, aqui, ó, artigo 196, 197, 198, importantíssimo. Artigo 96, saúde é um direito de todos, dever do Estado, garantida ali políticas sociais e econômicas, do acesso universal e igualitário para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Eu falo para os alunos, os artigos 196, 197, 198 e os 200, que vai estar no artigo 6 da Lei 8.080, que são os campos de atuação do SUS, cai muito, então tem que compreender isso aqui. 197 vai falar que o poder público regulamenta, fiscaliza e controla, né? E que também é através da lei de pessoa física, jurídica de direito privado. Dá um pause nisso daqui e tenta entender esse artigo 97, porque às vezes vem isso aqui, ó, através de terceiros também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Aí a pessoa fala assim, meu Deus, essa palavra privado junto no SUS, meio confuso, mas é assim mesmo. Então, é aqui onde a banca vai tentar pegar o candidato, dizendo que é de pessoa física ou jurídica de direito público. Fica atento. Então, 98, aí é criado o SUS, ó. Constituição, artigo 9.200, seção 2 da saúde. Então, as ações e serviços integram uma rede regionalizada e hierarquizada, constitui um sistema único das seguintes diretrizes: descentralização, atendimento integral e participação da comunidade. Falei, gente, tá no nosso edital, né? Construção Histórica do SUS, SUS, artigos da saúde, vai estar na nossa prova e caiu agora na Secretaria de Saúde do Paraná, para enfermeiro e para técnico, tá? O artigo 199, ó, 199, ele vai falar aqui das instituições privadas que podem participar de forma complementar no SUS, seguindo a diretriz do SUS, conforme contrato de direito público ou convênio, dando preferência ali para as filantrópicas sem fins lucrativos. É vedado para as com fins lucrativos, é vedado empresa estrangeira, salvo previsto em lei, e a lei disporá sobre as condições e os requisitos, tá? Que envolva aqui remoção de órgãos, tecidos, transplante, sendo vedado todo tipo de comercialização de sangue e seus derivados, ok? E o artigo 200, eu vou deixar para a gente trabalhar ele bem certinho lá na Lei 8.080, que vai estar no artigo 6, que a gente vai trabalhar os campos de atuação do SUS. Nessa aula da Lei 8.080, em que a gente trabalha o campo de atuação do SUS, a gente trabalha também o que é competência da União, do Estado e do município, que cai também em prova. De acordo com a Constituição Federal de 88, ó, a gente quer a Constituição de 88. Assinala a alternativa incorreta. A saúde é um direito de todos, dever do Estado. Isso aqui está correto, artigo 96. O direito à saúde é assegurado apenas por meio de políticas sociais que visem somente garantir o acesso. Isso aqui já está errado, né, gente? As instituições privadas poderão participar de forma complementar do SUS, segundo diretrizes deste, mediante contrato público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. A gente viu que aqui está no artigo 99, ó. A letra A está no artigo 196. A letra B está incorreta. A letra C está no artigo 199. O atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais, constitui uma das diretrizes do SUS, de acordo com o artigo 198 da Constituição. E a letra D vem trazer o artigo 198. Percebe a importância de estudar SUS? Você tem que compreender, você não tem que decorar, você tem que compreender. Aqui é importantíssimo para a nossa prova, que a gente vai trabalhar a Lei Complementar 141 de 2012, o que é despesa da Lei Complementar e o que não constitui despesa da Lei Complementar. Eu vou deixar para trabalhar isso aqui junto com a Lei 8.142, porque ele vai fazer sentido ali quando a gente estuda a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde, que a Conferência de Saúde se reúne a cada 4 anos, que ela vai avaliar a situação de saúde do país, vai propor diretrizes, que ela pode ser convocada pelo poder público ou pelo Conselho de Saúde. E o Conselho de Saúde, caráter permanente, deliberativo, órgão colegiado, né, que fiscaliza e executa as ações do SUS. Então, essa lei complementar aqui, ela é importante a gente estudar ela junto com a Lei 8.142. Vai ter aula aqui no canal do YouTube. Você já se inscreveu nesse canal? Você já curtiu, apertou ali o joinha, você já ativou o sininho para toda aula que eu poder postar aqui, você receber e você poder assistir e se preparar para concurso público? Se não, aproveita a oportunidade e faça agora. Ó. Então, o SUS ele é financiado no artigo 195. As bancas trazem geralmente o artigo 196 a 200 da Constituição, mas eu aconselho os alunos estudarem o artigo 194 e o artigo 195 também, tá?
Então, as despesas vêm da Seguridade Social, da União, do Estado, do Distrito Federal e do município, além de outras fontes. Então, a União, 15%, município, 15%, Estado, 12%. Como o Distrito Federal, ele tem esfera municipal e estadual, ele vai contribuir 12 e 15%, ok? E aí aqui vem os próximos parágrafos. O parágrafo primeiro vem falar do financiamento do SUS, o parágrafo segundo vem falar que aplicarão anualmente, tem que ter o Fundo Nacional de Saúde, que é aquela conta que vai cair o dinheiro, tá? O parágrafo terceiro vem falar que é reavaliado a cada 5 anos, e o quarto e o cinco vem falar do agente comunitário de saúde e o agente comunitário de endemias, que tem que ter processo seletivo, piso salarial e etc, tá? Importante também para nossa prova. Aqui a lei complementar, a gente vai trabalhar isso aqui com bastante ênfase quando a gente estiver lá na Lei 8.142. Artigo 6, campo de atuação do SUS, cai muito, 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 muito. Vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, vigilância de saúde do trabalhador, a gente vai trabalhar quando a gente estiver na Lei 8.080. Aqui a gente tem contexto de vigilância epidemiológica também. Vigilância sanitária, mais um slide que é para gravar. Aqui o que que é da União, do Estado, dos municípios. Então eu vou trazer, quando eu estiver lá na Lei 8.080, eu vou trazer as palavras-chave para você entender qual que é a atribuição da União, do Estado, do município. Se a banca quiser ser um pouquinho maldosa, ela vem trazer competências comuns. Porque tem na Lei 8.080 competências comuns, tá? Mas vamos com calma, vamos com calma. Então, aqui para a gente finalizar, ó, a criação do SUS foi um marco para a saúde dos brasileiros e ocorreu através de políticas públicas que foram essenciais para a história da saúde do Brasil. Com base no tema da alternativa correta, o INAMPS, Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, foi criado em 77 para assistência médica restrita a pessoas de baixa renda e desempregados. Isso aqui está incorreto, não tem nada a ver isso aqui. Já é o gabarito. A oitava Conferência Nacional de Saúde ocorreu em 88 e foi um marco para a construção do SUS? Sim. Os princípios do SUS foram elaborados a partir da criação das Santas Casas de Misericórdia? Não, isso aqui está errado. O Ministério da Saúde foi criado em 53, no período governamental conhecido como. Ixi, gente, calma que eu tô empolgado, eu tô cansado, tá? Tô aqui pós-plantão de 12 horas. Vamos de novo, ó. Ele quer a correta. O INAMPS, Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, foi criado em 77 para assistência médica restrita a pessoas de baixa renda e desempregado? Não, tá falso. A oitava Conferência Nacional de Saúde ocorreu em 88? Não foi em 88, foi em 86. Tá? Eu aqui cansado querendo cair na pegadinha. Os princípios do SUS foram elaborados a partir da criação da Santa Casa de Misericórdia. Tem nada a ver isso aqui. Princípio do SUS, a gente está lá na Lei 1080. O Ministério da Saúde foi criado em 53, no período governamental conhecido como Era Vargas. Sim, gabarito letra D, tá? Então, estou trazendo questões difíceis, de alto nível, para vocês entenderem como que ela se comporta, tá? E aí, gente, tem aqui 20 questões, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. 19, 20. E o gabarito tá aqui. Então, já compartilhei o link desse PDF. Tenta resolver, assiste essas duas aulas e vem aqui, confere no gabarito. Que aí, posterior a isso, a gente vai entrar no decreto 7.508. Decreto 7.508 são esses três slides aqui, são mais de 40 artigos do Decreto 7.508 que vocês vão compreender. E aí eu trago bastante questões aqui também para a gente treinar, tá bom? No mais é isso, obrigado pelo tempo de vocês. Se você curtiu essa aula, gostou dessa aula, se inscreve no canal, curta, ativa o sininho e compartilhe, convide um colega para vir participar desse nosso projeto, tá? Projeto Obser e projeto São José dos Pinhais, aqui em Curitiba, Paraná.